Olá, bem-vindo. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre serviços. Para você chegar nessa telinha de serviço aqui, você vai clicar aqui no módulo de calendários, aqui em cima, e depois aqui na esquerda, na aba Serviços. E aí você vai entrar na lista de serviços cadastrados, onde você pode cadastrar um novo ou acessar o que você já tem cadastrado aqui. O serviço ou o procedimento ele é um conjunto de configurações para criar um evento dentro do seu calendário, da sua agenda. Ele é usado tanto para IA, para marcar esses eventos diretamente com os clientes durante o atendimento, mas também para facilitar quando a gente quer marcar alguma coisa manualmente e ele já tem todas as configurações padronizadas de notificação e tudo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou clicar em um evento, em um serviço, em um procedimento que eu já cadastrei aqui, que chama Demonstração Conversas, que é para agendar uma demonstração do sistema Conversas com as pessoas. Então quando eu vou cadastrar um serviço, um procedimento, e a gente vai usá-los de forma automática, a gente precisa fazer algumas configurações a mais do que normalmente a gente faria para um calendário comum que a sua secretária, com uma pessoa, vai marcar. E a gente precisa dar informações mais específicas para ela, que normalmente a gente não usa no nosso calendário comum, mas que quando a gente coloca num serviço automático são extremamente necessárias. Por exemplo, qual é a antecedência mínima que ela pode marcar? Por exemplo, ela poderia marcar uma reunião para daqui a 5 minutos? Normalmente não. Ou pode marcar para daqui a 6 meses? Também não. Uma pessoa normalmente usa isso no bom senso, né? Quando a gente vai para o automático, a gente precisa ter isso especificado literalmente. Então a gente vai passar em cada uma dessas configurações aqui para você entender o que é feito, o que pode ser feito. Então a gente tem aqui se ele está ativo ou não, o título de serviço, uma descrição do serviço. Essa descrição aparece durante o agendamento para o cliente, se ele quiser verificar o que é uma descrição do que é aquele serviço que será feito, você pode colocar aqui. O local onde vai acontecer, nesse caso aqui uma reunião online, a duração em minutos, vagas por horário. Isso quer dizer assim, você pode marcar mais de uma pessoa no mesmo horário ou pode marcar 2, 3, 4, se for o caso desse serviço. Por exemplo, você tem um serviço de um exame, você tem 3 salas disponíveis, então você pode marcar 3 por horário. Então você pode botar aqui, vagas por horário igual a 3. A opção de não ocupar a disponibilidade, ele simplesmente vai colocar na agenda, mas ele não vai ocupar a disponibilidade daquela agenda. Então aquele horário sempre vai aparecer para IA como se fosse vago. Isso são casos muito específicos que são usados, normalmente a gente usa aqui o vagas por horário. Antecedência mínima, aqui em horas, então em quantas horas mínima eu preciso para poder marcar esse evento. Então a IA só vai poder marcar daqui 2 horas para frente, nesse exemplo aqui, ou 60 dias no máximo para frente. Você não pode agendar esse serviço para daqui a 90 dias, mas poderia até 60, por exemplo. Aqui tem uma coisa bem interessante que é a versão do agendamento, e eu vou falar isso mais no final do vídeo. A gente tem 2 opções de versão, que é a regular e a inteligente. A regular, o seu cliente que está marcando vai ver um pequeno calendário, vai clicar no dia que ele tem interesse e vai receber todos os horários disponíveis para ele escolher qual o melhor para ele. É fácil, simples, mas ele deixa a sua agenda toda aberta para o cliente escolher. Isso é interessante em alguns casos, em outros nem tanto. E é por isso que a gente tem a opção inteligente. A opção inteligente, ela vai perguntar ao cliente qual é o melhor dia para ele e ele vai falar, tudo clicando, bem fácil, vou mostrar aqui no final do vídeo. Ele vai falar, eu quero às 10 horas no dia 25. E depois ele vai buscar a disponibilidade e a IA vai usar a inteligência artificial para ver tudo que está disponível na sua agenda e sugerir para ele uns 4, 5 horários que são mais compatíveis com o que ele disse. Então, normalmente, a gente usa o inteligente para quando você não quer abrir a sua agenda toda. Permite marcações múltiplas do mesmo usuário. Quer dizer que, assim, se eu tenho um serviço de demonstração do Conversas, eu posso permitir que uma mesma pessoa marque 3 eventos desse? Um para agora, um para daqui a 1 semana e um para daqui a 4 semanas? Se você quiser permitir, você deixa isso aqui marcado. E aqui o fuso horário específico desse evento, se você tiver alguma coisa diferente do seu calendário. Aqui a gente vai cadastrar quais são os horários que esse evento, que esse serviço ou procedimento pode ser marcado. Por exemplo, esse aqui pode ser marcado às 9, às 10h30, às 11, às 2 da tarde, às 3h30. E cada vez que eu marco um aqui, por exemplo, vou botar aqui às 18, ela aparece aqui embaixo e eu posso personalizar ainda durante a semana. Então aqui na quinta-feira, como eu tenho um evento marcado toda quinta, por exemplo, na quinta-feira às 9 da manhã não pode ser marcado. Na quinta só pode ser a partir das 10. E assim você vai configurando tudo que você achar necessário. E se você tiver necessidade, também pode criar exceções do evento específico. De forma excepcional, eu não vou estar disponível, por exemplo, esse evento não vai estar disponível, não eu, né? Esse evento não vai estar disponível na quarta-feira, de 8 às 10, no dia 17. E aí eu posso salvar e ele excepcionalmente não vai deixar que esse evento seja marcado automaticamente nesse horário. Aqui você diz qual o calendário que será afetado na marcação desse evento. Ou seja, quando eu marcar uma demonstração do Conversas, isso vai para qual calendário? De que pessoa? De que local? De que sala? Então, eu botei aqui no calendário Conversas. E note que o sistema consegue fazer coisas
bastante avançados aqui, eu poderia colocar 2 calendários aqui. Isso quer dizer que, para eu marcar esse evento, eu precisaria ter disponibilidade nesses 2 calendários simultaneamente, né? Isso serve para você, por exemplo, ter um calendário de um médico e um calendário de uma sala, por exemplo. E eu preciso ter tanto a disponibilidade do médico quanto a disponibilidade da sala para poder marcar esse evento. Então, às vezes é uma sala que é multiuso, o usuário usando por várias pessoas. Então, você poderia marcar assim, e aí ele vai marcar na sala e no médico automaticamente. Isso torna a coisa um pouquinho mais complicada. Normalmente a gente usa com um só, mas temos aqui essa disponibilidade. Aqui você vai cadastrar os lembretes que serão enviados para esse serviço toda vez que alguém agendar um serviço, um procedimento desse. Esses lembretes aqui automaticamente serão criados para aquele evento. Então, por exemplo, será enviado pelo WhatsApp 60 minutos antes com esse texto. E também aqui 1440 minutos antes, que é um dia, 24 horas, esse texto aqui. Não é necessário colocar nenhuma informação da data e hora do evento, porque isso é colocado automaticamente. E aqui você ainda tem a opção de enviar um botão de confirmação nativo do WhatsApp. Então, se você marcar aqui como sim, ele, além de mandar esse texto aqui, falando do lembrete, também vai mandar um botãozinho para a pessoa confirmar se vai comparecer ou não. E se ela falar que não, o sistema também vai entender e cancelar aquele evento. Aqui você pode cadastrar os dados para coletar durante a marcação. Então, quando o cliente estiver marcando, você pode coletar alguns dados que são importantes para aquela marcação, que pode ser um nome, uma idade, qual o plano de saúde, ou onde ele prefere fazer a reunião, o que for necessário para você. Nesse caso aqui, eu peço para ele botar o ramo da atividade e o nome dele. Você pode criar quantos dados foram necessários aqui, pode botar em texto, em número, em booleano, né, que é falso, verdadeiro e falso, e criar até uma lista, que para o cliente aparece uma lista parecida com essa assim, na hora que ele for marcar, né? Se eu quiser botar aqui, por exemplo, um plano de saúde, eu posso botar aqui Sul América, vírgula, Bradesco, vírgula, Unimed, e assim por diante, e essas opções vão aparecer para ele escolher quando ele for marcar. E aqui você tem a opção de customizar algumas mensagens que o sistema envia, tanto no final da marcação, como na confirmação da marcação que é enviada pelo WhatsApp. E aí você pode customizar a mensagem como desejar. Aqui embaixo tem umas configurações de funcionamento, assim como a gente fez no calendário, também tem no serviço. Você botar aqui qual é o principal WhatsApp e robô responsável por enviar essas notificações. Tá? Nada muito complicado, é só para saber o padrão para o sistema de quem vai enviar essa comunicação para o cliente. Aqui a gente tem umas informações de pagamento que são opcionais. O Conversas ainda não tem uma integração direta para identificação automática de pagamento. Isso é um projeto para o futuro. Mas você pode botar que a sua consulta aqui custa R$500 e que é necessário um pagamento antecipado e que o prazo de pagamento é de 5 horas. Então, uma vez que a pessoa agendar, você pode colocar aqui na confirmação do WhatsApp uma explicação que ela precisa fazer o pagamento e o prazo. E o sistema vai colocar esse evento como pendente de pagamento. E se em 5 horas ninguém for lá no sistema e falar foi pago, esse evento automaticamente é cancelado. É uma forma de você controlar, vai aparecer na agenda assim, mas isso só faz sentido se for procedimentos ou serviços que necessariamente precisam ser pagos antes da marcação. Então, essas foram as configurações de serviços. Bom, e voltando aqui para essa tela, a gente tem a opção de duplicar. Então, eu posso clicar nesse botãozinho aqui e clicar em duplicar, ele vai duplicar esse serviço, né, ou esse procedimento, se você quiser criar um outro muito parecido. Então, isso ajuda bastante. Aqui a gente tem a opção de acessar o link para marcar esse serviço ou copiar esse link que eu posso enviar para qualquer pessoa e vou te mostrar o que acontece. Se eu acessar esse link aqui, ele vai pedir primeiro para eu me identificar. Como esse link é um link genérico, é diferente de quando a inteligência artificial manda para o cliente um link para ele agendar, ela já sabe com quem ele está falando, ela já tem um número daquele cliente. Então, essa tela aqui, ela é pulada. Aqui, como é um link genérico, você pode botar no site, pode enviar por e-mail, pode fazer o que você quiser. A primeira coisa que você tem que fazer é se identificar. Então, eu vou me identificar aqui, botar um número qualquer aqui. Uma vez que eu me identifiquei, ele vai pedir para eu selecionar quando eu quero marcar. Note que esse é o modo regular, ou seja, eu marco o dia que eu quero e toda a minha agenda está disponível aqui para o cliente escolher o que ele quiser. Esse link aqui em cima mostra a descrição do serviço. Lembra que você cadastrou lá a descrição? Ela aparece aqui para o cliente, caso ele queira ler. Então aqui eu escolhi o dia, escolhi a hora. Eu pedi para coletar os dados de ramo de atividade e o nome. Então eu vou botar aqui o meu ramo de atividade. E meu nome. Vou para confirmação, ele vai confirmar aqui e aqui eu posso reservar um horário. Eu quero voltar lá no sistema
mostrar um outro exemplo que não é no modo regular. O e-mail é opcional. E aqui ele não abriu a agenda para mim, ele só perguntou qual é o melhor horário para mim. Então eu vou botar o melhor horário para mim é no dia 23 às 6 da manhã. E ele vai perguntar, o que é mais importante para você, o horário ou o mais breve possível? Não, para mim o mais importante é que seja nesse horário aqui. E ele vai então buscar a disponibilidade. A IA vai buscar essa disponibilidade e me dar algumas opções perto daquilo que eu pedi, que é no dia 23 às 6 horas. Bom, essa doutora Ana Paula aqui, de exemplo, não atende às 6 horas. Então, o que ela falou assim, ó, no dia que você pediu às 6 horas, eu não tenho, mas eu tenho às 10 e às 11. E tem no dia 25 às 8, que é o mais cedo possível. Então, para mim, esse aqui ficou melhor. Então, eu vou escolher o que eu quero. Vou colocar a minha idade e perguntando se é a primeira vez que eu tô, que foi os dados que desse serviço eu pediu para coletar. Confirmo. E aqui é só confirmar e meu horário vai estar reservado. Essa foi uma passada geral para cadastrar um serviço. Em geral, na nossa implantação, isso já vai ser cadastrado para você, mas é importante você entender o que foi feito, o que é, e que se você precisar, você pode adicionar e dar a manutenção que for necessária, principalmente mudar as notificações, mudar os textos de aviso, que isso é uma coisa muito pessoal de cada empresa.